Dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Olá, eu sou Verônica Mascarenhas, eu sou nutricionista e vamos bater um papo hoje sobre como aproveitar melhor as folhas. As folhas que são as ramas, né? Normalmente a gente pega, né, o nabo e quebra aqui e descarta tudo isso aqui e joga fora. Gente, isso aqui é muito alimento, não façam isso não. Aproveite tudo, esse talinho do nabo é riquíssimo em nutrientes, ele vai ter magnésio, tem zinco, tem ferro, tem fósforo, as folhas são riquíssimas em proteína, então você aproveita tudo. Para quem não gosta de nabo, experimenta fazer uma farofona bem gostosa com a folha do nabo. A folha do nabo, as folhas do rabanete também a gente pode utilizar. A folha do rabanete em refogado, você pode fazer bolinhos, dá para fazer o que a gente quiser, botar dentro do feijão. Então a gente pode aproveitar, porque isso aqui é uma riqueza de nutrientes. Então assim, tá com questões com magnésio em casa, tá sentindo dificuldade, passa a consumir mais folhas. E a gente tem uma abundância, né, de folhosos, mas às vezes a gente restringe em poucos, né? Fica muito só no alface, na rúcula, essas são bacanas também, mas a gente acaba desperdiçando, né? Jogando no lixo fonte de nutrientes. E sabor também. Quem ainda não teve o prazer de experimentar um cortadinho feito com folha de rabanete ou de nabo, não sabe o que está perdendo. Experimenta fazer folha de rabanete, mistura com a folha de nabo, leite vegetal, pode ser de abóbora, de licuri, de coco, e aí você cozinha as folhas, e aí depois você bate um pouco de castanha de caju, se você tiver castanha de caju. Se você não tiver, você vai bater, pode ser semente, bate, passa numa peneira e cozinha junto. Fica assim parecendo um effó. Ela não dá aquela textura molinha do effó, mas ela fica muito saborosa, muito saborosa. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é farofa. Você corta aqui, ó, e dá aquela refogada com cebola. Depois faz uma farinha, pode ser uma farinha de mandioca, como pode ser também uma farinha de sementes. Pega várias sementes, torra, depois bate no liquidificador, vai batendo aos pouquinhos, porque se bater numa quantidade grande ou se bater com a semente quente, ela vai embolar. Então você vai fazendo o seguinte, vai botando no liquidificador e vai batendo. Aí depois passa numa peneira e leva ao fogo para dar uma crocância. E aí você mistura com as folhas e aí você tá colocando um monte de nutrientes na sua refeição. Aí você tá agregando ferro, magnésio, zinco, fósforo, cálcio. Lembrar sempre que nas folhas a gente sempre tem uma quantidade grande de cálcio, certo? Então essas folhas refogadas ficam muito saborosas. Outra que quase todo mundo joga fora é a do brócolis. A folha do brócolis, ela é riquíssima, ela tem muito nutriente, ela é uma fonte de cálcio. E a maioria das pessoas descartam, né? Você bota na feira para vender, aí a pessoa chega lá e pergunta, é couve? Não, é brócolis, a pessoa não quer. E ela tem aquele mesmo, um sabor muito parecido com a couve, né? E é bom, a gente pode utilizar ela crua, a do brócolis a gente pode usar crua, como também podemos utilizar ela, principalmente aquelas bem novinhas, aquelas folhas bem pequenininhas, quando estão novinhas nascendo, a gente pode consumir ela crua. As mais, né, quando elas estão mais velhas, aí a gente pode fazer ela refogada. E se você já tem costume, é bem tranquilo. Outra coisa que eu faço com a folha de brócolis é misturar ela em outras coisas, adicionar o arroz, por exemplo. Não tem arroz de brócolis que a gente faz com brócolis, fazer o arroz com
as folhas de brócolis. Fica super interessante. Outra coisa que eu gosto é a rama da cenoura. A rama da cenoura, ela tem de todas as folhas, eu acho que é a que tem um gosto assim mais peculiar. Ela tem um sabor diferente a cenoura. E eu fiz hoje um bolinho aqui, muito saboroso. Eu utilizei a rama da cenoura, também quase todo mundo joga fora, que você pode aproveitar em suco verde. Você pode utilizar também no feijão, um arroz, corta o arroz com rama da cenoura, é muito interessante. Você corta ele todo miudinho, puxa com cebola, dá aquela refogadinha com cebola, e aí depois você acrescenta o arroz. Se for aquele arroz vermelho, você pode botar o arroz vermelho e depois botar um pouco de leite de licuri. Nossa, o leite de coco fica muito saboroso. Outra rama também desprezada, mas que é muito saborosa e riquíssima em nutrientes, é a rama da beterraba. Então, ó, lembrar que isso aqui, gente, é muito nutriente jogado fora. Então, isso aqui tem que ir, ó, para nossa barriga. Pode fazer assim, ó, cortar assim e refogar puxadinho com alho para fazer recheio. Você pode fazer recheio, por exemplo, vai fazer um recheio de uma torta. Aí você refoga isso aqui com alho, corta o alho em lâmina, tá? Evita amassar o alho, né? O alho em lâmina ele vai ficar mais saboroso, ele vai combinar mais. Aí depois você pode agregar alguma outra coisa que você queira, né? Pode ser legumes, e aí vai de acordo com o seu hábito. E aí você vai fazer aquela frigideira maravilhosa e aí aproveitou toda a folha da beterraba. E aí também pode ser um prato onde você também utilizou a beterraba. Aí eu fiz aqui, ó, um bolinho que ficou delicioso. Eu utilizei para fazer esse bolinho feijão. E aí você cozinha o feijão, depois você escorre um pouco do caldo. E aí você amassa esse feijão e aí tempera ele com bastante cebola. Eu usei rama da cenoura e rama da beterraba. E aí fiz esse bolinho assim, ó, ele fica parecendo que tem carne dentro. Esse aqui é zero carne, mas ele ficou muito saboroso, mas fica saboroso mesmo. Você pode usar a folha que você quiser. Com taioba também fica deliciosa. Você pode utilizar, ele fica assim, ó, bem saboroso. Para criança, imagine. Eu, quando era criança, eu comia muito isso aqui. Minha mãe chamava de capitão. Ela fazia, só que ela fazia naquele formato mais de bolinho. E aí ela assava e a gente comia o capitão, né, os bolinhos. E é uma receita que muita gente conhece. E aí a gente pode fazer também com beldroega, com língua de vaca, com taioba. Eu gosto muito quando eu faço com a rama da cenoura, porque eu acho que dá um sabor, um sabor diferente, assim, fica o azedinho, ela tem um toque levemente ácido, eu acho que fica muito saboroso. E para dar liga, quiser dar essa liga, você pode pôr um pouquinho de farinha ou arroz. Esse aqui eu usei um pouquinho de farinha de mandioca. Para esses bolinhos aqui, fiz mais, né, do que esse. Eu usei só 2 colheres bem rasas de farinha, só para poder enxugar e fazer o formato. Se você quiser, o feijão estiver bem sequinho, não precisa nem botar farinha. Mas isso aqui é um lanchinho, você pode usar no lanche, pode almoçar, pode usar no jantar. E aí pode combinar com a saladinha assim, ó. Essa salada é uma salada punk também, ó, só de folhas. Aqui tem rama da cenoura, rama da beterraba, flores comestíveis. Aqui tem várias flores. Essa aqui é a dália, né? Dália amarela, dália vermelha. E aí você faz um molhinho e aí você já tem um prato pronto. Isso aqui fica uma delícia, eu adoro. Outra coisa que às vezes a gente fica com muita dúvida como é que faz é com a taioba. Eu sou assim fãzoca da taioba, porque da taioba você pode utilizar tudo, o talo e a taioba, né? A própria folha. Sempre que eu falo de taioba, eu sempre gosto de falar, né? Pra gente sempre verificar se é taioba e não inhame, que a folha do inhame não se come a folha da taioba. Então, ó, ele faz um V aqui. E é bem fácil da gente conhecer porque ela tem esse biquinho aqui. O que a gente pode fazer com a folha da taioba?
eu cozinho ela, né? Sempre que eu tenho muita taioba, eu cozinho e guardo na geladeira. Então ela tem uma textura assim muito interessante para você fazer várias coisas. Por exemplo, você quer fazer um molho de macarrão bem gostoso. Aí você bate ela aqui com leite de coco. Fica um prato sofisticadíssimo, fica um sabor assim de comida, daquela comida de quem sabe cozinhar, de quem faz comida boa. Aí você cozinha a taioba com leite de coco e molho de tomate, um molho de tomate que você fez. E aí você cozinha, faz aquele molho incrível, maravilhoso. Se tiver tomatinho, se for com tomatinho, pode ser com tomatinho. E aí você vai fazer esse molho e aí você pode cozinhar um macarrão e aí adicionar, fica uma coisa assim muito bacana. E esse bolinho de feijão, ele pode ser feito também feijão com taioba, fica uma coisa assim muito bacana, porque fica um sabor bacana e a taioba ela é riquíssima em nutrientes. Então aqui você tem ferro, tem proteína, tem cálcio, tem magnésio, então é uma folha riquíssima. Então é isso aí, a dica é vamos enriquecer nosso dia a dia, nosso cardápio do dia a dia. Usar mais as folhas no feijão, no arroz, fazer bolinhos e ir incrementando frigideiras, omeletes, aproveitar o máximo que a gente puder. Jogar o mínimo possível fora, nem jogar, né? Aproveitar, reciclar de outras formas, dar para os animais, a gente não jogar fora. Aproveitar o máximo que a gente puder. Então essa é a nossa dica e a dica é fazer e diversificar a cozinha.